Meus queridos, eu só quero uma coisa de vocês agora, a atenção de vocês. Eu apresentei para vocês a Revolução Francesa. Eu expliquei para vocês que a Revolução Francesa aconteceu numa monarquia absolutista. Um lugar onde o rei tinha poder o quê? Absoluto, inclusive acreditava-se que esse poder tinha origem divina. Expliquei para vocês que a Revolução Francesa não foi da noite para o dia, foi um processo de 10 anos. Tentei contextualizar para vocês como era a França antes da Revolução. Uma monarquia absolutista, um país agrícola e um país que vivia uma pesada crise econômica. Guerras, desemprego. Vocês lembram disso, gente? Expliquei para vocês a divisão da sociedade francesa. 3 estados. Primeiro estado, aqueles que mandavam, a Igreja Católica. Segundo estado, os donos das terras. Tanto o primeiro quanto o segundo estado eram pessoas privilegiadas, eram ricas, não pagavam impostos, tinham terras, viviam do bom e do melhor, correto? Mas eu expliquei para vocês que o terceiro estado era aquele estado que sustentava essa sociedade. Quem era o terceiro estado? Camponeses pobres, os pobres das cidades que eram os sans-culottes e a burguesia. Do terceiro estado, quase todo mundo era pobre, mas você tinha ali uma fração que era a burguesia que tinha dinheiro. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês, gente, que as ideias que influenciaram a Revolução Francesa foram as ideias iluministas, as ideias de liberdade, de igualdade. Tudo bem até aqui? A França mergulhou numa pesada crise econômica, seca, fome, desemprego. O que o rei fez? Ele tentou fazer com que o clero e a nobreza pagassem impostos. Ele não aceitou, eles não aceitaram. O que pediram para o rei fazer? Convocar a famosa Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso? Uma reunião onde você teria membros do terceiro, do primeiro e do segundo estado. Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que quando o clero e a nobreza disseram para o rei assim, olha, convoca a Assembleia dos Estados Gerais, qual que era a ideia? Eles sabiam que nessa Assembleia cada estado tinha direito a quantos votos? 1. De maneira que o clero e a nobreza sempre teriam vantagens. Vocês lembram disso? Expliquei para vocês que quando essa reunião aconteceu, de cara houve uma treta. Qual treta? O primeiro e o segundo estado queriam um voto por estado. Claro que eles queriam isso. Já o terceiro estado queria um voto por cabeça. Houve uma briga imensa e o rei bateu o martelo. Seria um voto por estado. O que aconteceu a partir daí? O início da Revolução. O terceiro estado não aceitou isso e disse assim, olha, nós vamos escrever uma constituição, vamos escrever leis para que o próprio rei tenha que obedecer. Isso na prática quer dizer o quê? Que o terceiro estado deixou claro, eles iriam acabar com o absolutismo. Eu preciso que vocês entendam isso. Quando o terceiro estado disse assim, nós vamos escrever uma constituição, o que eles estão dizendo para o rei? Você não vai ter mais poder absoluto, porque agora você vai ter que obedecer o quê? A Constituição. Vocês conseguem entender isso? Meus amigos, nesse momento, o povo se levantou. Eles tomaram a Bastilha. Vocês lembram o que é a Bastilha? Lembra? Uma prisão que era o símbolo de governo do próprio rei. Tudo bem até aqui, gente? Meus queridos, a França em ebulição. Os castelos sendo queimados, as igrejas sendo queimadas. E eu não sei se eu mencionei isso, gente, mas naquele período, castelos foram queimados e nobres foram assassinados. Padres foram degolados em praça pública. Então a França realmente era uma panela de pressão que estava explodindo. Tudo bem até aqui? O que o terceiro estado estava fazendo? Escrevendo a Constituição. Mas antes da Constituição ficar pronta, meus amigos, os franceses, o terceiro estado, elaborou um documento. Esse documento, gente, que eu vou citar o nome dele. Pega aquele negócio ali para mim, por gentileza, aquela pasta amarela. Traz aqui para mim. O senhor está desenhando na pasta amarela? Não. Está vandalizando o patrimônio da escola? Eu não. Não, né? Vai para o seu lugar, minha querida, e não balança a câmera que a aula começa a balançar de um lado para o outro. Isso aqui vai sair no vídeo, gente, infelizmente. Sente-se. Meus amigos, nesse período, o terceiro estado declarou um documento. Ele criou um documento que é um dos documentos mais importantes da história do mundo ocidental. Nome desse documento: Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Meus amigos, que documento é esse? É um documento escrito, é um documento, portanto, e nesse documento
pela primeira vez o que se reconhece? Que um ser humano ele tem o quê? Direitos. Mais do que isso, percebam o que eu vou dizer para vocês. Antes dessa declaração, o que era um ser humano diante do governo? Ele era um súdito. O que é um súdito? É aquele que obedece. Você vai tirar a palavra súdito e no lugar dela uma outra palavra vai tomar conta não só de lá. Essa caneta é a minha caneta? Me dá a minha caneta, pelo amor de Deus. Dá aqui a minha caneta. Tampa a caneta que ela é a tinta, filha. Se deixar assim ela vai secar. Isso, meu amor, por isso que eu te amo. A minha relação é meio de amor e ódio com você. Eu te amo, mas ao mesmo tempo, se eu pudesse... Já estava aberta? Tá. Posso continuar? Meus amigos, o que a Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadãos determina? Que uma pessoa tem direitos e que hoje um ser humano não é mais súdito. É o que? Um cidadão. Alguém nessa sala pode me dar a diferença entre súdito e cidadão? Súdito é o que, filho? Súdito seria um capacho, basicamente. É, falou isso, é um capacho mesmo. Gente, um súdito é aquele que diante do rei, o que ele faz? Ele se curva, ele obedece. Gente, um súdito, ele participa. Ele protesta. Um súdito é aquele que serve ao rei. Cidadão é isso? Cidadão é aquele que participa, é aquele que protesta, é aquele que pode criticar, é aquilo que nós somos. Eu pergunto para vocês, alguém aqui voltaria a ter uma condição no Brasil de súdito? Cara, eu sou um cidadão, tenho direito. Cara, você é um ser humano, você tem direito. Você é um estudante, cara, você tem direito. Se o lanche aqui na escola não estiver bem, vocês podem bater na... Então, eu estou vendo esse tipo de reclamação, tá? Vocês podem bater na mesa da diretora e falar, diretora, estamos com um problema aqui. A comida não está adequada pra gente. Porque vocês são o quê? Cidadãos. Deu para entender? O que esse documento tem de tão importante? Que ele vai colocar isso em termos de lei. Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. E vou dizer para vocês, a maioria das leis que regem o mundo hoje são inspiradas nessa declaração. Até hoje, essa declaração é importante. A nossa Constituição brasileira, em grande medida, ela tem artigos que estão dentro da Declaração dos Homens e do Cidadão. Mas aqui eu convido vocês para perceberem a primeira contradição da Revolução Francesa. Vocês lembram que o terceiro estado eram as pessoas pobres, eram os burgueses e eram os camponeses? Quando você pega a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, você já começa a perceber a burguesia meio que puxando a sardinha para o seu lado. Eu vou explicar. Quais são os valores que a declaração ela expressa? Primeiro, a liberdade. A partir dessa declaração, gente, está muito claro. Toda pessoa tem liberdade de ir e de vir, liberdade de falar, liberdade de pensar, liberdade, correto? Segundo elemento, segurança. Lembre do John Locke, direito natural. Ninguém pode tocar em você se você não quiser. É o direito à segurança. Outra coisa que remete à ideia do John Locke, direito à resistência. Se o governo vier para cima de você de maneira injusta, se ele for injusto com você, você pode ir para cima dele. Deu para entender? Mas esse direito, o último aqui, gente, a propriedade. O que quer dizer a direito à propriedade? É seu, ninguém pode tocar. Deu para entender? Mas eu pergunto, o camponês tinha alguma coisa? O pobre da cidade tinha alguma coisa? Do terceiro estado, qual que era o único grupinho do terceiro estado que tinha posses? Então percebam que quando a burguesia coloca assim, vamos respeitar a propriedade, ela já está meio que protegendo dela. Gente, nós vivemos até hoje numa sociedade burguesa, não vivemos? Se você pegar o Código Civil brasileiro, o Código Penal, você vai perceber que existem dois tipos de crime no Brasil, no mundo todo. Crimes contra a vida e crimes contra a propriedade. Por que crime? E vou dizer mais, as penas mais pesadas quase sempre são em cima de crimes não contra a vida, mas contra a propriedade. Deu para entender o que eu estou falando? Então é um valor que a burguesia defende com muita força. Então a revolução atendeu todo mundo? Atendeu. Mas a burguesia, na hora de fazer a declaração, ela já começa a puxar a sardinha para o seu lado. Agora eu convido vocês para dar uma lida aqui.
Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Tá faltando alguma coisa aí? Nós sabemos que no início da Revolução, as mulheres foram para a rua, as mulheres foram para cima dos soldados, as mulheres tiveram uma participação fundamental no começo. Só que na hora de fazer as leis, o que fizeram com as mulheres? E aí, meus amigos, eu tenho que falar sobre uma pessoa. Tenho que falar. Olivier de Gouges. Essa mulher era uma iluminista, uma intelectual, uma estudiosa. Escrevia peças de teatro, era uma dramaturga. Era uma pessoa que entendia muito de direito, de leis. E essa mulher, ela defendia com muita força que a Revolução Francesa deveria contemplar também o quê? A mulher como cidadão. Perceba o que essa mulher vai fazer. O que ela defende? A França naquele tempo tinha colônias como Portugal. Na América, na África, ela defendia o final da escravização preta. Era uma abolicionista. Ela defendia que a mulher devia ter direito ao divórcio. Gente, isso era bater de frente com a igreja católica. O que a igreja dizia? O que Deus une, o homem não. E ela vai dizer, a mulher tem direito a pedir divórcio. Mais do que isso, meus amigos, ela gostou da declaração, só que ela achou que estava incompleta. E em 1791, ela escreveu um outro documento, Declaração dos Direitos da Mulher e do Cidadão. Meus amigos, vocês sabem o que aconteceu com a dona Olimpie? Ela foi morta pela guilhotina na Revolução Francesa. Os revolucionários franceses, eles mudaram muita coisa, mas eles acreditavam que ela era revolucionária além do ponto. Uma revolução feita por homens, meus amigos. Uma sociedade que estava disposta a acabar com o poder absoluto do rei, dar maior liberdade para as pessoas, mas ainda não era uma sociedade preparada para lidar com uma questão, a igualdade de gênero entre homens e mulheres. A França não estava preparada para isso, tanto é que ela morreu numa guilhotina. Deu para entender, senhores? É importante que vocês saibam disso. Alguma dúvida, senhores? Mas a revolução avançou. Antes da Constituição ficar pronta, meus amigos, algumas leis foram aprovadas. Eu destaco aqui a lei sobre a igreja. A igreja era rica, a igreja tinha muitas terras. O que o terceiro estado declarou? As terras da igreja não são mais da igreja, vão ser confiscadas, pertencem ao governo agora. Mais do que isso, a igreja católica vai ficar submetida ao poder do próprio governo. Então percebam que a revolução, gente, ela estava passando o rodo e levou na frente de atropelo quem? A própria igreja católica. Perdeu terras e perdeu poder. A igreja gostou, gente? Vários membros da igreja, do alto clero, fugiram da França. Vários padres, bispos, eles fugiram da França, porque diziam que a revolução era uma coisa do quê? O demônio. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Mas aconteceu, meus amigos, e em 1791 ficou pronta a Constituição Francesa. A França agora tinha o quê? Uma Constituição. Sabe o que isso quer dizer? Não havia mais uma monarquia absolutista, mas uma monarquia constitucional. Alguém aqui pode me dizer a diferença entre uma monarquia absolutista e uma monarquia constitucional? Fale mais alto. Por favor. A monarquia absolutista primeiro. O rei tem o poder que ele quer, ele faz o que ele quer. Na constitucional, o rei tem que seguir o governo. O rei tem que seguir as leis que é a Constituição. Vocês entenderam que uma monarquia constitucional, o rei tem menos poder? Porque agora ele tem que obedecer o que, velho? As leis. Ele já não é o soberano que manda em tudo. Deu para entender? Meus amigos, essa Constituição ela vai trazer pontos fundamentais. Primeiro ponto, nobreza e clero perderam o privilégio, vão trabalhar e vão pagar impostos. Deu para entender? Segundo elemento, toda a lei aprovada na França vai ter que ir para a Assembleia dos Deputados, para depois o rei aprovar. Então agora o rei não tem mais o poder
absoluto. Isso quer dizer o que na prática? Acabou o absolutismo monárquico. Deu para entender? Terceiro ponto, liberalismo econômico. Vocês lembram que havia no antigo regime uma lei que dizia que o Estado mandava na economia, o mercantilismo? O Estado que decidia com o que você gastava, o preço das coisas? Acabou. Agora você pode investir no que você quiser, vender para quem você quiser, pelo preço que você quiser, da maneira como você quiser. É o liberalismo econômico. Deu para entender? Outro ponto, esse ponto eu quero que vocês prestem muita atenção, que é o momento que a burguesia dá um golpe na Revolução. Voto censitário. O que é isso? Agora vai ter eleição na França para decidir quem serão os deputados. O rei se mantém rei, tá, gente? Agora os deputados. Só que é o seguinte, nem todo mundo podia votar. O que é o voto censitário? É o voto condicionado ao quê? Só pode, gente, votar se você provar que tem uma renda. Sabe o que isso quer dizer na França? 85% do povo não podia votar na França. Quem podia votar? A burguês? Então pensamos que esse é o momento em que aquela revolução que era do povo, ela contempla o povo em vários aspectos, mas na hora de decidir é a burguesia. Deu para entender o que eu estou falando? Gente, no Brasil já teve voto censitário? Nós já tivemos. Quando nós tivemos a nossa monarquia, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tinha uma assembleia de deputados. Quem podia votar no Brasil eram só os homens ricos, os grandes proprietários de terra, os donos de quê? De escravizados. Os homens, tinha até o nome, os homens bons. Os homens bons me lembram outro nome aqui no Brasil, cidadão de bem. É o mesmo tipo de gente. Os grandes ricaços são cidadãos de bem, os homens bons. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? E aí a França vai fazer uma coisa que desgraçadamente o nosso amigo Montesquieu não viu. A França dividiu o poder em executivo, legislativo e judiciário. Infelizmente o Montesquieu ele não viu isso acontecer, ele já estava morto. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Alguma dúvida? Então o que eu quero que vocês percebam? Essa Constituição, gente, não dá para dizer, ela trouxe vários avanços, não trouxe? Acabou com o privilégio, o poder da igreja diminuiu, mas aqui é muito claro, nessa monarquia constitucional, quem dominava? A burguesia. Deu para entender? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. A nossa Constituição brasileira e essa Constituição. Qual que é a diferença da nossa Constituição para aquela? A nossa Constituição, todo mundo pode votar. Essa Constituição é assim? Não. Isso tem a ver até com o exercício que vocês vão fazer daqui a pouquinho. Senhores, muitíssimo obrigado. Eu acabei a primeira parte da Revolução Francesa. Obrigado. Próximo aí, rapidão. Vê se lava a mão.